Você é de enfermagem e sonha em vir para o Canadá? Assista esse vídeo para saber mais detalhes de como isso é possível. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma entrevista da semana. E nessa entrevista eu conversei com a Rochelle, que era enfermeira no Brasil, enfermeira de saúde pública, e resolveu mudar para o Canadá. Ela não apenas mudou, como também se tornou enfermeira aqui no Canadá. E nessa entrevista ela dá dicas de como você também pode fazer o mesmo. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos à entrevista? E a entrevista de hoje é com uma enfermeira. Ela é enfermeira lá na cidade de Ottawa, a capital do Canadá. E vai dividir conosco aqui a experiência dela e algumas dicas para quem quer, então, seguir a enfermagem no Canadá. Rochelle, muito bem-vinda, muito obrigado por você tirar um tempo e compartilhar a sua experiência aqui conosco. Obrigada também, Cleuber, um prazer. Boa noite, tudo de bom, obrigada. Muito feliz de estar aqui, obrigada por ter me achado e estamos aí para ajudar, valeu. Beleza, você pode então se apresentar e falar um pouquinho de você para quem está assistindo? Bom, eu sou a Rochelle, eu estou aqui em Ottawa, aqui no Canadá, vai fazer um pouco mais de 10 anos, né? Eu vim com meu marido, imigramos então em 2011 oficialmente, viemos para cá um pouquinho antes, 2 vezes para visitar e para estudar um pouco. Então, a minha formação, eu fui enfermeira no Brasil, eu me formei no Brasil. Eu sou originalmente de nascida gaúcha, mas, criada em Santa Catarina, então eu fiz a faculdade em Florianópolis, os 4 anos e meio de enfermagem, como fala enfermagem padrão, né. E aí trabalhei por lá logo depois que me formei, fiquei trabalhando por mais ou menos 9 anos. Como enfermeira num hospital, trabalhei numa clínica, trabalhei em saúde pública, e aí foi quando veio essa ideia de vir para o Canadá, essa oportunidade, e aí eu acho que a gente já começa a entrar um pouco na segunda pergunta. A segunda pergunta é: por que você veio para o Canadá? Por que você está aqui? A oportunidade de vir para cá surgiu, assim, mais como uma curiosidade, mais como assim: "Ah, vamos ver o que que vai dar, vamos ver se vai dar certo", porque a gente tinha vontade de morar fora do país, eu e o meu marido, nós não temos filhos, né, então não tinha essa questão para a gente se preocupar, a gente ainda estava, assim, pensando realmente: "Vamos arriscar, vamos tentar", estava numa época boa para nós, para mim, para ele. E aí surgiu, a gente tinha amigos aqui também que falavam: "Vem para cá, vocês têm que vir, porque aqui é muito bom, muito legal, muito diferente, vale a pena". Aí surgiu essa oportunidade, a gente foi pesquisando, meu marido já era bem fluente, ele é bem fluente no inglês, claro. Aí eu comecei a estudar inglês um pouco, não tinha nada de inglês, e a gente foi então pesquisando e querendo saber mais, e acabou que daí foi, coincidentemente, tudo dando muito certo em termos do processo para enfermagem, o processo de imigração na época, muita coisa mudou, né, claro, imagina, são mais de 10 anos aí desde o começo do processo, mas a vontade de sair fora do Brasil, de ver como que é ter essa experiência internacional, no caso, né. E a gente não sabia que ia dar tão certo, a gente pensou: "Se não der certo, a gente volta, a gente não tem nada a perder, a experiência sempre vale", né. Aí a gente veio e acabou ficando, e as coisas foram dando certo para mim, foram dando certo para o meu marido. Nós viemos como residente permanente, na época a imigração foi direto com essa, eu não sei te dizer como que está hoje, qual é a diferença do Expressway, Entryway, mas a gente veio já como cidadão como residente permanente, né, e acabamos ficando, e hoje daí a gente já tem a cidadania, tudo. Eu já tenho o meu registro de enfermeira, já estou trabalhando há bastante tempo, né, e foi isso então. E a gente está gostando muito de estar aqui ainda, está muito bom mesmo.
E quais foram, né, isso há 10 anos atrás, quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Eu creio que há 10 anos atrás não tinha todo esse glamour da imigração, não era tão concorrida. O É. Canadá, naquela época, recebia bem, já estava estruturado para a imigração. Como é que foi a adaptação de vocês? Sim, pelo que eu pude ver, na época que a gente veio, porque quando eu vim para cá, eu fui direto para a escola, não para enfermagem, eu fui fazer curso de inglês. E eu vi, assim, a quantidade de gente de muitos lugares do mundo, em geral, e de todas as idades, e de todas as profissões, e de todas as experiências de vida, pais de família, jovens, adolescentes, então todas as idades. Mas eu acho que a imigração estava realmente diferente em termos de Brasil para brasileiro, estava um pouquinho diferente, não era tão concorrida como tu falasse, não era tão concorrida naquela época, o pessoal que não estava, assim, sabendo muito do Canadá, ou o Canadá é uma coisa, assim, um pensamento bem distante, quase impossível, e para nós foi, assim, excelente, porque a gente já tinha também as dicas dos amigos que a gente tem aqui ainda, graças a Deus, então foi uma coisa, mas se for te falar a verdade, eu estava pensando assim: "Nossa, Canadá é impossível, né, super longe, super caro e super frio", assim, quem não sabe, ou pouco que sabe, a gente tem só essa impressão, que é super longe, super frio, super caro, né, e no fundo a gente sabe que não é verdade isso, mas os desafios para mim, naquela época, pessoalmente, ou eu diria que o principal desafio foi o inglês. Eu, como falei, não tinha o inglês, então eu fui para a escola, que foi super legal, porque eu conheci um monte de gente diferente, tive professores ótimos, mas eu também batalhei um monte, eu fiquei, assim, focada no inglês, eu falava português só com meu marido em casa, eu saía na rua, eu ia no mercado, eu encarava qualquer coisa, o inglês bem ruinzinho, mas eu falava e a pessoa não entendia, perguntava e eu me repetia, e aí assiste filme com legenda em inglês, aí vai ler livro em inglês, leva um tempão para ler um livro. O inglês foi bem desafiador, mas, assim, em pouco tempo, eu diria que bem pouco tempo até, eu consegui já ter uma fluência legal, de me sentir confortável para sair daí, conseguir buscar as minhas metas na enfermagem, no caso, na minha profissão, né. E quanto tempo levou para você olhar para a enfermagem aqui, a enfermagem canadense? Ou você saiu do Brasil e pensou assim: eu vou dar um tempo na minha profissão, vou explorar outras áreas? Ou você já veio pensando em ser enfermeira Uhum. aqui? Não, não, eu já vim pensando que vindo para cá para trabalhar, se for para trabalhar e para ficar, eu queria ser enfermeira aqui mesmo. Então a minha meta já foi estudar o inglês, ficar fluente e correr atrás da enfermagem, né. Então o meu processo de imigração estava tudo certinho, aí eu já tinha começado o processo para registro de ser enfermeira aqui, e esse processo então estava seguindo, porque é super demorado, é muita papelada, vai grana, vai teste daqui, teste dali, comprova que trabalhou lá, comprova que estudou aqui, quanto tempo de classe, que tipo de classe, mas eu tive a sorte, digamos assim, que eu tive os 9 anos de prática lá no Brasil que eu consegui comprovar. Então nesse quesito ajudou, porque acelerou um pouquinho o processo, sabe, é bem diferente do que está hoje também, mas eu queria realmente ter vindo para ser enfermeira, e eu vim também na época que eu estava antes de vir para cá, quando eu estava começando o meu inglês, até uma situação engraçada, que o meu professor de inglês, na época, lá no Brasil, falava: "Onde que você se vê daqui 10 anos?". Aí eu disse para ele: "Eu me vejo morando no Canadá, falando inglês fluentemente e trabalhando como enfermeira", na minha área da época, né. E eu posso dizer para ti que estou com essa meta cumprida. Eu estou no Canadá falando inglês fluente e estou trabalhando na minha área de enfermagem. Então eu vim focada para isso, batalhei e estou dentro desse ramo, dentro da enfermagem. E muito feliz, muito satisfeita, sem dúvida, né, assim, recomendo. Certo. Você pode descrever para nós um pouco, então, o que você conhece, né? Porque mudou o processo, Então, enfim. uhum. É, o que você conhece que é o caminho das pedras para revalidar o diploma aqui, para se tornar enfermeira aqui? Bom, eu sei, assim, eu sei que está mudando muito frequentemente,
muito rapidamente, eu quero dizer. Cada província tem o seu processo um pouco diferente. Por exemplo, a província do Quebec, aqui do lado, é bem diferente do processo de Ontário, que é a província que eu estou. E aí varia um pouco para as outras províncias em geral no Canadá. Eu fiz tudo por Ontário, porque a gente queria vir para Ontário, estamos em Ontário, né. A primeiro passo para quem quer vir para Ontário ou Toronto, no caso, né, London, a primeiro passo tem que entrar no site do CNO.org. CNO quer dizer College of Nurses of Ontario, que é a organização que dá o registro para a pessoa ser enfermeira. É quem vai avaliar e vai dizer: "Ah, você pode ser enfermeira", é aquela anuidade que eu pago toda vez, a gente paga uma anuidade para essa organização e é eles que vão dizer: "Ah, você pode ser enfermeira agora. Ah, não, você tem que me provar que você trabalhou tantos anos. Prova para mim que você estudou enfermagem em tal lugar por tantos anos, eu quero saber as tuas notas". Então, ali é o primeiro passo, né, a primeira porta de entrada. A partir dali, então, como eu falei, eles é que vão determinar o que que a pessoa precisa. A pessoa tem experiência, é recém-formada, ela terminou isso e trabalhou 2 anos, trabalhou 10 anos, uma coisa que eu sei agora que está acontecendo por conta da pandemia, e que é uma coisa, assim, super legal, que eu achei bem bacana, é que o CNO, junto com uma outra organização, que é quem faz as provas de enfermagem, que faz as provas de teste prático, né, eles estão facilitando a vinda de enfermeiras educadas internacionalmente, que é o termo que eles usam para nós, né, no meu caso. Então eles pegam esse grupo de formados ou de práticos, de enfermeiros que vêm do mundo inteiro, aí eles avaliam e dependendo da qualificação, do tempo que eles têm de prática, do inglês, obviamente que o inglês, assim, não tem o que tirar, não dá para não ter, tem que ter, né. Então eles estão facilitando um pouco para entrar já na profissão de enfermagem, ou pelo menos para conseguir um estágio dentro do hospital, para conseguir fazer o shadowing, que a gente chama, que é acompanhar uma enfermeira que está lá no hospital, para você ficar acompanhando ela. Uma parte do processo é esse também, porque tem muita, infelizmente, tem muita enfermeira que está ou se aposentando mais cedo do que gostaria, tem muita enfermeira que está muito doente, muito depressão, é cansada, muita gente que está desistindo da profissão, saindo, e assim, a demanda está super alta, né, por conta da pandemia, a enfermagem está sendo requisitada para todos os lados, todos os cantos, está mudando muito a política para as casas de repouso, as casas dos idosos, né, os asilos que a gente chama aqui. Então, essa área agora vai, pelo que eu consegui perceber, vai ter um boom bem grande para logo, para ontem, independente da pandemia acabar ou não, ficar melhor ou continuar, vai precisar. E eu sei disso porque eu estou vivenciando no meu trabalho. Então, eu diria assim, primeiro passo, CNO, cno.org. A partir dali tem um linkzinho lá que diz: "Se você quer ser enfermeira, você veio de fora do país, como que eu faço?". E aí vai seguindo os passos lá. Precisa ter muita paciência, precisa ter o inglês, isso aí, para quem não sabe onde começar e o meu inglês não está bom, foca no inglês. Enquanto está dando entrada no processo, acha alguém que sabe inglês bem, para poder traduzir o site, traduzir as dicas e as requisições. E claro, né, vai dinheiro também, porque tudo aí tem que ter dinheiro, infelizmente, né. Você diria que o primeiro passo é ainda, mesmo estando lá no Brasil, é entrar no site do CNO e já começar o processo sem ter dado entrada em visto, sem nada, começar com eles. Isso, com certeza. Foi o que eu fiz. Graças a Deus eu tinha o meu marido para traduzir, para ler, para saber direitinho, e é o que eu digo, acha alguém que saiba falar, que saiba entender, interpretar, e saiba ler, porque, como eu falei, o processo é muito demorado, apesar de, com a pandemia, isso está mudando um pouco, mas eu diria, já começa hoje, está aí no Brasil, está pensando, ainda está com o processo da imigração, não sabe se vai levar 6 meses, 1 ano. Com o CNO, com o processo da enfermagem é a mesma coisa. Eles estão um pouquinho mais agilizados por conta da demanda, mas ainda está levando tempo, está demorando, e sempre tem a opção de repente, juntar o A com o B, né. Está fazendo o processo do CNO, "Ah, sim, pode vir que a gente tem espaço para ti".
a imigração aqui tá empenhada, está atrasado. Vai juntar os dois, quem sabe consegue um visto de trabalho, aí depois pega o visto de residente permanente, aí depois pega um visto de, né, uma cidadania, o que for. Porque também tem um caminho aí meio tortuoso que eu sei que dá para juntar o visto de estudo ou visto de trabalho, porque eles podem requisitar que a pessoa tenha que estudar. Infelizmente, isso pode acontecer. Você tem que fazer 6 meses de escola, de um curso X, tem que fazer essas matérias que você não teve na faculdade. Então, solicita um visto de estudo, porque o CNO está pedindo para você estudar. Aí depois passa para o visto de trabalho, entende? Então, eu sei que tem essas possibilidades. Infelizmente, eu não tenho os detalhes, porque eu não estou atualizada nessa parte, mas com certeza o CNO é o primeiro caminho, o primeiro passo. E ele está em conjunto com o NNAS, que é a organização, como eu falei, que aplica as provas, que pega os documentos, que é quem avalia os documentos de quanto tempo de escola fez, de curso, de faculdade, porque eles têm vários níveis também aqui de enfermagem, né? Então, tem gente que vem para cá e quer ser RPN, que é o Registered Practical Nurse, que no caso seria a técnica de enfermagem lá no Brasil, e depois pode pegar, fazer mais um pouco de curso, fazer uma graninha primeiro, voltar lá para o college, terminar, fazer mais 1 ou 2 anos de estudo, para daí ter o Registered Nurse, que é, no caso, a enfermeira padrão, como chama lá no Brasil, né, de graduação universitária. Essa é uma pergunta de opinião, né? Na sua opinião, ser enfermeiro na América do Norte, no Canadá, é mais light do que ser no Brasil ou não? Porque a gente tem aquele ideário de que o Canadá é um país de primeiro mundo, então a carga horária deve ser diferente, as pessoas são respeitosas, enfim, aquela coisa. O Brasil tem a chamada síndrome do vira-lata, né? A gente se acha menos do que tudo. Na sua opinião, é mais fácil, é mais light ser enfermeira no Canadá do que no Brasil, ou isso não tem diferença? Olha, eu acho que não tem muita diferença não, pela minha experiência tanto lá como aqui, a diferença principal é que é a valorização mesmo da profissão. Lá no Brasil, infelizmente, eu não sei hoje como que tá, mas o pouco que eu sei, a enfermagem ou as enfermeiras, sempre tem-se essa visão de que são secretárias de médico, fazem demais, sempre depende de alguma coisa do médico para poder tomar uma atitude, para fazer um procedimento, para ir lá e fazer a intervenção com o paciente. E eu vivi muito isso, que eu tinha que sempre correr atrás do médico para ter aquela medicação, para poder fazer aquela punção, para poder fazer. Era um pouco da política do hospital que eu trabalhava também. Mas aqui a enfermagem é um pouco mais independente dessa outra profissão que seria o médico, sabe? A gente trabalha em conjunto, então é uma parceria. A enfermeira tem a sua capacidade, ela tem a sua descrição do que ela faz, então a enfermeira vai avaliar, vai fazer o processo de ver como o paciente está, o que ele precisa, o que ele está sentindo, e o médico em conjunto vai lá pegar com a enfermeira e dizer: vamos trabalhar assim, vamos fazer assim. E tem também as políticas, no caso, as políticas que eu digo, as policies and procedures, dentro do hospital ou da organização, onde a enfermeira tem essa abertura para ir lá e fazer sem precisar: "Vou ligar para o médico para ver se eu posso fazer isso. Eu vou ligar para o médico para ver se tem essa prescrição. Eu vou ligar lá para o médico para ver se esse paciente que pode tomar esse remedinho", esse tipo de coisa, assim, meio que dependente demais. Aqui a gente tem muito mais abertura, liberdade e autonomia para certas decisões, para certos procedimentos e, obviamente, nesse caso, somos então mais valorizadas, somos importantes, somos reconhecidas, trabalhamos em grupo, não existe muita competição, picuinha, é parceria, é passar o plantão, é trabalhar junto, vamos pegar junto, você é minha companheira, a gente está trabalhando aqui com 6 pacientes ou com 10 pacientes, mas a gente está junto, que tu precisar eu te ajudo, tu me ajuda, é uma coisa assim que já vem automática. Então essa diferença maior para mim que eu percebo, sabe, tem a valorização, assim, é extremamente diferente. E aí, claro, a questão, a remuneração é, assim, absurdamente diferente, bem carga horária é diferente também, a carga horária aqui é maior em termos de semana. Talvez no setor público do Brasil a carga horária seja bem parecida com aqui em geral,
mas a carga horária daqui é um pouco maior em termos de carga horária semanal. Mas assim, Cléber, tu sabe que aqui é diferente, que a gente tem aquela coisa de receber a cada 2 semanas, o pagamento é um pouco diferente, e aqui a gente tem essa coisa de receber por hora, né, diferente de ter aquele salário fixo no fim do mês. Eu tinha um salário fixo no fim do mês lá no hospital onde eu trabalhava, independente de quantos plantões eu fazia, se eu faltava, não faltava, se eu vinha, trabalhava mais horas. Aqui não, então você tem um número X de horas, trabalhou mais já é tempo extra, se trabalhou fim de semana também tem um tempo extra, trabalhou de noite é extra, trabalhou feriado é extra, então essa parte do salário também muda e muda bastante, é bem diferente. Até levei um pouco de tempo para me acostumar, assim, com esse processo, mas é realmente bem diferente lá no Brasil. Diferente para melhor. Rochelle, essa pergunta não está na nossa lista, mas Hum, eu estou pensando aqui de como fazer uma pergunta simples. Eu já entrevistei engenheiros e eles aham, dizem assim que não vale a pena para eles ou é muito custoso, muito caro para eles irem atrás da revalidação do diploma, mas que eles podem continuar na área em funções paralelas. Então, por exemplo, o engenheiro civil, ele chega aqui, ele não vai ser engenheiro, ele não vai assinar pela obra, mas ele uhum, vai ser gerente de projetos, ele vai ser um gerente sim, de obra. aham, Na enfermagem, tem carreira paralela, tem carreira onde aquela enfermeira que, vamos dizer, lá no Brasil tem 20 anos de carreira, não quer ir de volta para o banco escolar, né, não quer voltar na faculdade, sim. ou não tem os recursos para passar por toda a revalidação, tem uma carreira paralela que ela possa falar assim, eu vou estar na área que eu gosto, eu vou lidar com gente, enfim, Aham. e que não precisa tudo isso? Sim, com certeza, ótima pergunta, Cléber. Existe essas, carreiras paralelas, né, essa parte, paralela mesmo com a enfermagem e inclusive foi como eu comecei, quando eu me senti mais confortável com o meu inglês, eu fui atrás fazendo voluntariado e depois eu consegui um trabalho como PSW, a gente chama aqui PSW, que seria o Personal Support Worker, ou aide, que é o ajudante, que mais ou menos se equilibra com o auxiliar de enfermagem lá no Brasil, que é uma profissão, assim, reconhecida, paga, necessária, importante, só que não precisa ter um registro como é o da enfermagem, da enfermeira. Então você pode se autodenominar PSW, vindo do Brasil, porque você tem a experiência de enfermagem, né, e foi o que eu fiz, eu digo: "Olha, eu tenho essa experiência, trabalhei anos, tem uma vaga aí para mim", e tinha. Ou você faz um curso, que eu acho que dura mais ou menos 1 ano ou 8 meses, que nada mais é do que aquela parte básica da enfermagem, aquela parte bem importante, super necessária também, mas, que não requer medicação, não requer muita técnica, né, não requer processos muito, trabalhosos. Seria, assim, o cuidado na cama, o cuidado do paciente, alimentação, virar na cama, dar o banho de cama, transferir da cama para a cadeira, ou assim, fazer companhia para o paciente. Às vezes passar a noite com o paciente que está lá internado, a família não tem como ficar, eles pagam alguém, às vezes chama sitter também, que é o sentador, no caso, a pessoa que fica sentadinha lá assistindo, já é um pouco diferente o nível, claro que o salário, o valor do pagamento vai mudar dependendo do que a pessoa estiver fazendo, mas em geral é esse tipo de serviço que também é importante e porque paga um pouco menos, tem bastante abertura ou digamos assim, tem bastante vaga para trabalhar, muitos locais precisam, como a gente estava falando dos asilos, das casas de repousos, às vezes são lugares que a pessoa só tem um respite, né, que é aquele descanso que a família precisa ter, porque tem um doente em casa, eles botam num respite place, e aí eles precisam ter aquele funcionário para ficar ali acompanhando, ter certeza que o paciente não está precisando tomar um banho, ir no banheiro, se alimentar, se está limpinho, se está tudo bem, não caiu. E tem então essas opções, e é não só para quem não quer ou não pode ou de repente não está afim de fazer o processo todo para ser enfermeira aqui,
mas como aquele que está começando, como foi o meu caso para mim, tá na beiradinha ainda da escada, no comecinho, enquanto está estudando para fazer as provas que o CNO vai pedir, acha uma vaga lá casual ou de part-time para trabalhar como PSW, já vai adquirindo experiência, já vai adquirindo aquele networking que falam, né, a pessoa vai já conhecendo gente que trabalha na área, já vai mostrando serviço, já vai mostrando que está a fim de trabalhar, que tem jeito para trabalhar com gente, com doente, porque não é todo mundo, né, claro, a gente sabe. Então essa é uma abertura também, é uma porta de entrada bem legal e aconselho também, é super interessante, e como tu falou, isso é válido pra caramba, né. Existe sim. Então, já que você já entrou aí nas dicas, né, você já tá tutoriando as pessoas aí, Sim, sim. quais dicas você dá, então, para quem está assistindo esse vídeo e a luz acendeu na cabeça? Uhum. Ela tem uma possibilidade de vir para o Canadá, ser enfermeiro aqui, enfermeiro. Quais dicas você dá para essas pessoas? Então, basicamente, eu acho que não tem outra dica melhor do que essa que eu te falei, a pessoa correr atrás para conseguir uma vaga como PSW, como ajudante, como sitter, e isso aí só ajuda em encontrar profissionais, mostrar o serviço, mas tem também uma outra dica que é bem legal, que existe aqui no Canadá muito, claro que agora teve uma pausa por conta da pandemia, que é o voluntariado, é uma coisa que a gente não está muito acostumado no Brasil, não existe tanto, não é uma coisa assim tão divulgada no Brasil, mas aqui no Canadá é super, existe muito, ou pelo menos tinha na época, né, acho que vai voltar logo, se Deus quiser, correr atrás para fazer um voluntariado. Então você pode ser voluntária dentro do hospital, pode ser voluntária numa casa de repouso, vai ser voluntária numa clínica, numa farmácia. Eu estou falando assim, para enfermeiro, para quem quer entrar nessa área, né, algum lugar que seja de cuidado de saúde, qualquer lugar que tenha essa área, você já vai estar abrindo a porta para ser visto, para mostrar o teu serviço, para mostrar a tua cara, para praticar o inglês, para as pessoas te verem e lembrarem de ti. Eu fiz também voluntário quando eu ainda estava lá no meu inglês pobrinho, e me ajudou pra caramba, porque eu fui conseguir vaga num hospital, um hospital de câncer aqui muito bom, e eu ia para lá por 3 horas, uma vez por semana, e ficava só ajudando a assistir os pacientes que estavam fazendo terapia, assistir eles, ter certeza que eles estavam sentados confortável, levar um casaquinho, levar um chazinho, conversar com eles, ou ajudar a moça que era coordenadora voluntária. Então eu fazia isso por 3 horas, é super tranquilo, não era um serviço pesado, mas eu estava lá em contato. Para mim aquilo estava sendo maravilhoso, porque eu já estava com saudade de trabalhar, né, eu já estava aqui 1 ano e pouco sem trabalhar na minha área. E vendo aquilo, aquele ambiente, assim, porque é tudo muito diferente aqui. A gente vem para um hospital, assim, é de arregalar o olho, porque é outro estilo, é outra correria, sabe, tudo é muito diferente. Para mim foi assim, ó, eu estava assim, pinto no lixo, como falam. Então, aquilo ali foi bem excepcional, bem interessante, me ajudou pra caramba e eu realmente recomendo, então, quem puder conseguir um voluntariado também para ajudar, para facilitar e para abrir mais uma portinha ali para frente, é outra dica que eu dou que eu acho que vale a pena. Eu acabei de pensar aqui numa outra pergunta, Uhum, porque eu já estou pensando num outro vídeo. Eu sei, eu já estive em Ottawa, eu sei que a cidade é a fronteira com o Quebec, né? E uhum, vocês dividem o território aí com Gatineau, sim. e atravessando a rua já se fala o francês. Na sua avaliação, qual é a importância na área da enfermagem de uma pessoa falar também o francês? É uma coisa que ajuda, né? Os hospitais são ambientes bilíngues ou só o inglês vai ser suficiente? Olha, eu não falo francês, não tenho nada de francês, eu nunca tive dificuldade para conseguir trabalho. Eu não acho que o francês seja essencial, mas com certeza ajuda, porque sempre vai ter um paciente, em algum momento, que não fala inglês. Nem que seja um imigrante, que aqui a gente sabe que tem muito imigrante de muitos lugares do mundo,
E às vezes você tem aquele paciente que é um imigrante que só fala francês, ou tem o paciente que simplesmente não fala inglês, ele é do lado do Quebec, só fala francês, não entende, então o francês ajuda muito, com certeza, se a pessoa souber, mas o que eu sei, aqui em Ottawa só existe um hospital que exige o francês para a enfermagem. A gente tem 5 hospitais e um hospital dia, só um hospital que realmente exige o francês, então se você não souber, nem vai, nem tenta. Se você souber inglês, tá bom, mas tem que ter o francês, que é onde eles o atendimento principal, primário, no caso, é francês. Muita gente vem do Gatineau, né, ou no caso ali do Quebec, muita gente mora aqui em Ottawa, trabalha lá no Quebec tem que ter francês. Para quem vai trabalhar lá, tem que ter francês. Não precisa ser um francês super fluente, mas tem que ser um francês a ponto de poder se comunicar com o paciente, saber fazer as perguntas, saber responder e saber reportar. Então, é praticamente fluência total, né. Claro que é um pouco diferente de você saber um francês para só responder perguntas. Mas aqui em Ottawa não é essencial para a maioria dos hospitais e para a maioria dos cargos para a enfermagem, né, que seja emergência, o centro cirúrgico, UTI, clínica, médica, câncer. Alguns setores bem específicos, que eu acho que seria, assim, tipo, na entrada do hospital, a enfermeira que faz a triagem na emergência ali do hospital que eu trabalho, por exemplo, eu sei que a enfermeira as enfermeiras que trabalham na triagem, que é aquela primeira pessoa que você vai ver, elas são bilíngues. Então, mas algumas posições, alguns cargos específicos têm que ter o francês e o inglês, mas não é essencial para todo o resto do hospital. Então, só com o inglês dá para levar bem de boa, dá para conseguir trabalho. E eles nunca vão dizer como é, não vai aprender o teu francês nunca, porque tu tem que fazer, foi prometido. Não, não tem, não existe, nunca ninguém me cobrou. Eu já me encontrei em algumas situações em que o meu paciente não falava francês, aí ou chama uma colega que fala, ou faz um gesto, ou liga para o setor onde eles têm o tradutor, né, oficial na organização, no caso no hospital, e a gente leva, dá para levar, né, consegue passar o cuidado, fazer o tratamento e vai bem de boa, assim. Sempre ajuda, mas não é essencial. Existe algum erro que você cometeu na sua jornada de transição, né, da enfermagem brasileira para a enfermagem canadense, que você poderia compartilhar conosco, né, para que aquelas pessoas que vão entrar nessa jornada não cometam o mesmo erro? Olha, eu não consigo me lembrar de nada que tenha, assim, dificultado, impedido. Mas 2 coisas que eu não posso dizer que foram erros, a primeira é não ter vindo mais cedo, a segunda é não ter vindo com um inglês bem bom, que eu tive que dispensar esse tempo para aprender o inglês e para provar para o CNO que o meu inglês era no nível tal, na nota X que eles queriam. Então, eu acho que foi a coisa que mais, assim, atrapalhou, na época me deixou bem estressada, bem irritada um pouco, porque eles também logo ali naquela época que eu estava fazendo a prova de inglês, eles mudaram um pouco o tipo de prova de inglês que eles queriam, aí eu fiz uma prova, não consegui a nota que eles queriam, estava bem perto. Me preparando para fazer a prova de novo, eles disseram: "Agora vai ser a prova mais difícil", que é o IELTS, né, muita gente conhece. Então eu estava fazendo o General, aí eles mudaram, na virada do ano eles mudaram, pediram acadêmico, que a gente sabe que é um nível um pouquinho difícil, um pouco mais difícil, assim, que o General. Aí aquilo me estressou muito, foi bem chato, e eu diria que esse foi o meu maior erro, não ter me preparado mais ou enfim, não ter me preparado bastante, assim, direitinho antes de ter vindo para cá com mais fluência, sabe, com mais inglês mesmo. Mas em termos de enfermagem, tanto quanto quando eu já estava enfermeira, já trabalhando, não me recordo de nada assim não. Bom, então, para a gente ir caminhando para o fim,
Poderíamos dizer, eu estaria certo em dizer que para quem está lá no Brasil, já é formado, já atua na área, a coisa mais importante para eles hoje, então, quer dizer, as duas coisas mais importantes para eles hoje, então, seria adquirir a fluência no inglês, né? E quando nós dizemos fluência, vamos pensar num IELTS 7, né? 7, Isso. né? Uhum. 7 para tudo, reading, listening, writing and speaking. Isso. E também já contactar o CNO. Estaria certo falar isso, assim, para a gente resumir essa entrevista? Estaria, tá bem certo, e basicamente é isso, é o começo, as duas portas de entrada que tem que ter, o inglês e o CNO. Ali segue o passo a passo, vai contactando, já manda o e-mail, já vê como faz, o que que precisa, e aí é só seguir em frente. E tenta achar como os teus vídeos têm ajudado muita gente, sempre tem dicas nos vídeos, nos YouTubes que a gente vê, alguma coisa a mais, alguém fala mais, alguém que sabe um pouco mais recente, mas seguir também esse pessoal que, como tu, tá ajudando pra caramba e dá essas dicas, porque às vezes é uma coisinha que falta ali que a pessoa: "Ah, nem me liguei, nem pensei que precisava disso", sabe. Então isso também é importante, mas com certeza esses 2 passos são essenciais e são os primeiros a fazer. Porque infelizmente muita gente pensa que: "Ah, o meu inglês é bom. Ah, não, eu tenho inglês intermediário, vou de boa", mas não dá. Enfermagem, eu estou falando enfermagem porque é a minha área que a gente está falando, né. Você tem que atender o telefone, você tem que atender o telefone e falar com um médico que tem um sotaque que não é canadense. Você tem que atender o telefone e falar com um paciente que tem um sotaque que não é canadense. Então não basta só saber falar inglês, e ouvir, assistir um filme, entender. Você tem que estar com aquela prática de ouvir os diferentes sotaques, os diferentes tons de voz, e tem que saber lidar com os telefonemas, com as escritas, com os textos, traduzir e entender bem. Então a fluência realmente tem que existir, tem que ter bastante o inglês, não dá para ser meia boca, não pode ser pouco não, tem que ser. Então, quanto mais estudar, assim, até hoje, não para de estudar, não para de ler, não para de ver, de ouvir a rádio, de ver filme, de ler livro, outros livros, não precisa só ser de enfermagem, livros em geral, adquirir vocabulário, gramática é essencial, né. Então, tem que ter realmente um inglês muito bom, porque a gente não quer que imagina que tu está no Brasil e vem alguém te prestar uma ajuda, você está no hospital, a pessoa não sabe falar inglês direito, não sabe falar o português direito contigo, né. Fica um pouco complicado, eu acho que é meio chato, mas isso é bem bem importante mesmo. Para a gente ter uma ideia do mercado de trabalho, então eu vou colocar aqui agora Aham. algumas vagas de trabalho, eu vou pesquisar no Google e vou colocar aqui algumas vagas de trabalho para você ter uma ideia do tamanho da demanda. Olha só, estou aqui no Indeed, já comentei sobre o Indeed em um outro vídeo. Estou aqui, eu até não ia gravar este vídeo, mas não faria vídeo, faria em fotos, mas quando eu fiz a pesquisa, isso é fevereiro, 17 de fevereiro, às 7h35 da noite, eu resolvi gravar o vídeo porque achei bastante interessante. Eu fiz uma pesquisa então aqui por todo o Canadá, por enfermeira, né? Enfermeira, mas sem especificar que tipo de enfermeira. Aí aqui tem os diferentes tipos de enfermeira. E me chamou muita atenção, ó, no Canadá hoje, só no Indeed, tem 19.295 vagas de emprego, oportunidades de trabalho. E aí o Indeed vai trazer aqui diferentes oportunidades. Essa primeira aqui, ó, é para ir trabalhar lá em Whitehorse, em Yukon. Olha só, pode chegar a ganhar $54,97 por hora. E aqui é uma Registered Nurse, ou seja, é a enfermeira que estudou todos os anos na faculdade, né? Fez o curso completo lá. Não é só a,
a assistente, né, auxiliar. A segunda vaga é para ser uma enfermeira em navio. Eu imagino, Quebec City tem aqueles barcos que ficam fazendo cruzeiros no rio, no rio. Então eu imagino que seja para aqueles barcos ali na cidade mesmo, não necessariamente cruzeiros transatlânticos. Aqui já é aquela enfermeira que não estudou o curso completo, né? É, é tipo um técnico de enfermagem. Por acaso essa vaga é aqui pertinho de casa. É aqui pertinho de casa essa clínica. Essa Old Folks Home, uma casa de aposentados. Enfim, tem todos os tipos de nurse. Aqui, ó, um auxiliar de enfermagem, ó, tá aqui. E eu vi uma que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa daqui é para aquelas enfermeiras que já se especializaram, já viraram chefes de equipe, né, já são mais gestoras. O salário pode chegar a 103 mil por ano. Um baita salário. Então é isso. Eu creio que com isso já deu para vocês terem uma ideia do mercado de trabalho aqui no Canadá. Existe alguma pergunta? Eu tenho certeza, existem várias perguntas que eu não fiz, né? Eu não sou da área, mas alguma pergunta que você acha importante nós fazermos antes de terminar, que eu não fiz, que você sabe, né? O seu assunto, que a gente poderia esclarecer para o pessoal? Olha, eu acho que uma pergunta que as pessoas, as enfermeiras, os enfermeiros, têm têm que fazer para eles mesmo, eu estou disposto a começar do zero? Eu estou disposto a começar lá de baixo de novo? Como se fosse um recém-graduado? Não é exatamente assim que a pessoa vai começar aqui, mas é bem pertinho, porque as pessoas não te conhecem. Você não vai chegar aqui sendo aquela enfermeira com 10 anos de experiência no hospital, tal, de tantos anos, famoso. Você aqui é mais um profissional, que bom que a gente tem, mas tem que pensar nisso. Tá disposto, tem que estar afim, tem que estar disposto, tem muita coisa que vai ser diferente, vai ser difícil, que vai dar um pouco de medo, mas no final vale muito a pena. Para quem gosta, para quem é da área, para quem quer trabalhar, que gosta de gente, gosta de cuidar, que é enfermeiro mesmo de coração, assim, na veia, não tenha medo, vem com força, pode vir, tem trabalho. O pessoal aqui, os canadenses em geral, que a gente fala assim, às vezes: "Ah, o canadense é meio frio, o canadense não é tão amigo". Aqui eles são super abertos, super receptivos, você está vindo para trabalhar, meu, tem lugar para ti, pode vir, tem emprego, tem vaga, tem plantão, tem amigos, tem parceria. Como eu falei, aqui a gente trabalha em grupo, a gente trabalha numa equipe, não é individual, não é só com a enfermagem, é com os médicos, com os fisioterapeutas, com serviço social, sabe, com todo mundo do hospital, do setor inteiro, clerks que fala, nem sei como é que fala, secretária, né. Então, a pergunta que eu faço é essa: "Está disposto? Então pode vir que você não vai se arrepender, pode vir que vai ter lugar". Joia. Rochelle, muito obrigado por você tirar o tempo, né? Eu sei que está Obrigada, entre um plantão e outro aí que você separou tranquilo. esse tempo para conversar com a gente. A sua experiência é muito valiosa e eu tenho certeza vai contribuir para o plano de imigração de muita gente. Muito obrigado e sucesso para você aí em Ottawa. Obrigada também, Cléber, eu que agradeço a oportunidade e boa sorte a todos e todas que têm esse interesse e vontade, e obrigada também pelo teu trabalho e pela tua ajuda, Cléber, é um grande prazer, viu. E é isso aí. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Espero que para aquelas enfermeiras e enfermeiros que já sonham com o Canadá, essa entrevista possa trazer mais luz para o plano de vocês
e vocês possam, assim, continuar caminhando na jornada da imigração. O nosso próximo vídeo vai falar sobre como se preparar para encarar o mercado de trabalho canadense, como preparar o currículo, como preparar para a entrevista, enfim, como se preparar. Espero vocês, até lá, um abraço.